gente está falando basicamente dos pré-socráticos, né? Então, deixa de haver aquela preocupação de atribuir tudo à questão do sagrado, né? A questão do divino, para se buscar um conhecimento racional do que acontece na natureza, né? Então, não é mais aquela coisa de porque Deus quis. Não. Então, digamos que essa questão de um incêndio que acontece, foi porque Deus quis. A questão, por exemplo, da neve que derrete na primavera, né? Não é porque Deus quis. Se queria buscar um conhecimento mais sistemático, um conhecimento mais racional sobre os fenômenos da natureza, sobre o que acontecia ao redor daquilo que compreendia ali o mundo em que o homem ele estava ali inserido, tá? Então, esse primeiro momento em que se buscou dar uma ampla interpretação e uma busca de uma racionalidade para se tratar dessas questões relacionadas à natureza, tá? Onde o homem ele estava ali completamente inserido dentro dela, você vai ter aí justamente os pré-socráticos. Então, me lembra muito bem aquilo que o Bernardo de Gregório, né, ele estava explicando, né, racionalizando os mitos, a gente vai começando, então, a entender como é que esses 4 elementos que são identificados, que foram identificados, como é que eles se relacionam e dão origem às coisas, e transformam a natureza. Tá? Então, a gente tem aí justamente essa busca da explicação racional, sistemática, sobre a origem, a ordem e a transformação da natureza. Tá? Os pré-socráticos, eles falam muito da questão da physis, né? O que seria essa physis para os pré-socráticos? Ela seria esse elemento primordial, ela seria o grande princípio, ela seria um princípio natural. E esse princípio, aquilo que é responsável, né, por todo o universo, inclusive determinando como esse universo ele se movimenta, né, como é que ele se transforma, como é que tudo isso se transforma, tudo isso, então, denominado foi denominado como physis pelos pré-socráticos. Né? Então, aí está colocado justamente o princípio natural de onde tudo vem e para onde tudo retorna, todas as coisas, né, da natureza, tudo aquilo que nos cerca, ok? Agora, essa physis, esse elemento primordial, ele é eterno, como está colocado aí, ele é imortal, ele é imutável, tá? Agora, as coisas físicas que estão submetidas a esse princípio natural, aí no caso elas são perecíveis, elas são mortais, elas são mutáveis, ok? E aí, se buscar explicar essa questão do movimento dessas coisas que são perecíveis, essas coisas que se transformam, justamente a partir da physis, é que eu vou ter aí justamente as noções de movimento e mudança. Então, os gregos pré-socráticos, eles chamavam justamente essa questão do movimento, que seria toda e qualquer mudança aí qualitativa ou quantitativa de um ser, né? Por exemplo, a questão da mudança de estado da água, do líquido para o gasoso. Então, toda essa questão de movimento, toda essa questão dessas mudanças que aconteciam de um ser, os gregos eles chamavam de kineses. Tá? E aí, essa concepção de que as coisas no mundo, né, e as coisas do mundo, elas mudam, né, e que vão sempre passando aí de um estado ao seu contrário, essa concepção que a gente tem de que nada seria, digamos, nada seria permanente, né? As coisas elas estão sempre numa mudança, essa concepção aí eles chamam de devir, tá? Nós tivemos aí o que se pode catalogar de pré-socráticos, que estudam justamente essa questão do funcionamento do cosmos, né, da ordenação e sistematização da natureza, para lá de uns 120 pré-socráticos, né? E a Marilena Chauí, ela cita muitos aqui, né? Existem os filósofos da escola jônica, existem os filósofos da escola itálica,
da escola eleata, os filósofos da escola da pluralidade, mas os que merecem assim um grande destaque. E por que eles merecem esse destaque? Porque Platão ele vai ser muito influenciado pelas teorias propostas por esses dois pré-socráticos aí, que são o Parmênides e o Heráclito, tá? Então, o Parmênides, ele é muito interessante, porque o Parmênides, gente, é como se ele fosse ser praticamente o pai da metafísica, né? Existem coisas que estão para além do nosso sensorial, né? Existem coisas que apenas o mundo dos sentidos ele não é capaz de nos dar conta da verdadeira essência, né, desse ser. Então, o Parmênides, que viveu lá pelo século VI a.C., né, ele tem justamente uma ideia de que o mundo material ele não explica suficientemente o mundo, né? Por quê? Porque seria necessário buscar num outro mundo, olha aí, ó, onde é que Platão vai beber da água, né? Buscar justamente num mundo de conceitos puros, explicações mais eficazes. Então, por isso que o pessoal diz que o Parmênides, ele foi o pai da metafísica, né? Então, eu preciso buscar no mundo dos conceitos puros, né, essa explicação que seria uma explicação que tem um fundamento aí, não no mundo material da natureza, mas num aspecto aí que seria imaterial. Outros pré-socráticos, como, por exemplo, Leucipo e Demócrito, eles vão criar aí outras explicações, né, até para tratar dessa physis, porque a grande discordância entre os diversos pré-socráticos é justamente o que seria essa physis. A Marilena Chauí, ela inclusive coloca isso lá, né? Então, o Leucipo e o Demócrito, eles vão criar, no caso, o conceito de átomo, né? Onde eles vão negar negando qualquer aí realidade que não fosse redutível a uma partícula aí que seria indivisível. E é interessante como tudo isso influenciou, inclusive, as descobertas da física e as teorias da física, né? Mais lá na frente, ok? Inclusive a questão dos quarks, das partículas e tudo mais, né? E o Lucrécio também, né, que ele também é atomista, quando ele fala que esses átomos eles se reúnem e se separam aí por movimentos contingentes aí de desvio e Klimanen, como eles falam, né? Então, o Parmênides, ele pensa justamente a ideia de uma physis cujo esse elemento eterno aí, ele é um elemento eterno que ele não pode ser concebido por meio dos sentidos. Eu preciso ir lá para o mundo imaterial, para o mundo dos conceitos, para o mundo das ideias, para que eu possa conhecer aí sim que seria esse verdadeiro elemento, esse verdadeiro princípio, essa physis, né? Agora, o Heráclito não. O Heráclito ele já era o contrário. O Heráclito ele falava que esse princípio eterno aí, ele implica movimento, ele representa movimento. E aí fica aquela questão, né? Pô, é mobilidade ou imobilidade? Né? Mas o Heráclito, ele tinha esse entendimento, né? Ele tinha esse entendimento dessa questão do movimento como uma questão básica aí do nosso entendimento real. Né? Então, a concepção filosófica do Heráclito aí, a gente pode ser, ela pode ser considerada uma dialética, justamente no sentido de que ela vê aí justamente no conflito entre os opostos, né, justamente a causa do movimento. Então, a visão para o Heráclito seria justamente a visão de que esse conhecimento a gente adquire, esse elemento eterno, dessa physis, justamente a partir da concepção dessa dinâmica, né? Nessa concepção da causa do movimento, dos movimentos dos opostos que causam aí, no caso, o surgimento dos fenômenos, ok? Então, você tem, por um lado, Parmênides, que é monista, e você tem o Heráclito,
que está ali propondo uma dialética, que seria justamente esse conflito aí entre os opostos, que seria a grande causa do movimento, né? E da mudança na natureza, como a gente percebe. Ok?